Queridíssimos amigos do Hot Rock, um grande abraço a todos vocês. Hoje o assunto é NFL, futebol americano, e eu gostaria de falar de 4 equipes que eu acho que podem surpreender as casas de apostas lá de Las Vegas, ok? Começando com 2 times na AFC, depois a gente vai falar da NFC. Eu começo com os Cincinnati Bengals, né? Os Bengals foram para o Super Bowl no ano passado, perderam por 3, na temporada passada, perderam por 3 pontos aí para os Rams, e o over-under, né, número total de vitórias aqui, está estabelecido em 9,5 pelas casas de apostas lá de Las Vegas. Se você apostar acima de 9,5 vitórias, não está pagando tão bem assim, 1,67 para cada real apostado, né? Se você aposta que Cincinnati vai ter menos do que 10 vitórias, aí tá pagando 2,20 para cada real, né? Se isso realmente acontecer, mas eu vou no over. Eu acho que o Cincinnati venceu 10 jogos no ano passado, eu acho que é um time que melhorou consideravelmente até, talvez, nessa intertemporada, né? Especialmente em sua linha ofensiva, que foi um enorme problema no ano passado. O Joe Burrow foi sacado mais do que 60 vezes, incluindo playoffs, né? Então agora tem o Ted Karras, que vai ser o novo center, tem o Alex Cappa, que vai ser o novo right guard, tem o La'el Collins, que vai ser o novo right tackle, tá? Então a linha ofensiva eu acho que vai melhorar bastante. Cincinnati venceu 8 dos últimos 11 jogos da temporada. O Joe Burrow, isso inclui playoffs, o Joe Burrow 16 touchdowns, 2 interceptações nos últimos 8 jogos da temporada, tá? Jamar Chase, T. Higgins só vão evoluir. Eu acho Cincinnati quinta melhor defesa contra o jogo terrestre, pressiona o quarterback. Agora pegou o Daxton Hill também aí no draft na primeira rodada. Acho que é um jogador que ajuda a secundária, que em alguns momentos foi um problema. Então eu acho que o Cincinnati Bengals, e eu sei que enfrenta o Deshaun Watson 2 vezes agora por ano, Lamar Jackson volta saudável, vai ser difícil, né? A divisão é complicada, mas eu acho que os Bengals vencem pelo menos 10 jogos pelo segundo ano consecutivo. Que tal o Tennessee Titans? Tennessee Titans venceu 12 jogos na temporada passada. Foi a melhor marca da Conferência Americana. O Derrick Henry participou de apenas 8 jogos. O Julio Jones perdeu tempo por causa de lesão. O A.J. Brown também, né? Julio Jones e A.J. Brown não voltam, tá? E o Derrick Henry volta. E a defesa foi dominante. Olha, foi a segunda melhor defesa contra o jogo terrestre, foi a quinta melhor em pontos cedidos, top 10 em sacks e em interceptações. Tem um front seven, que é a linha defensiva e grupo de linebackers, que é espetacular pressionando o quarterback. A gente viu o que aconteceu nos playoffs, mesmo perdendo, né, lá pro Cincinnati e o Joe Burrow. Quantos sacks foram? 9, 10 sacks do Tennessee, uma coisa simplesmente surreal. Os Titans perderam porque o Ryan Tannehill teve uma performance horrível. Então, mesmo com as perdas aí, A.J. Brown e Julio Jones, agora você tem o Robert Woods, que chega à volta de lesão, mas é um ótimo jogador. Treylon Burks foi selecionado na primeira rodada, wide receiver, que eu acho que é muito parecido o estilo de jogo dele com o A.J. Brown. Austin Hooper é um tight end que agarra bem os passes. Tem a oitava campanha mais fácil da NFL, né? Joga na divisão sul da AFC, né? Joga contra os Jaguars, contra o Houston Texans, né? E os Colts podem ser uma boa equipe nessa temporada, mas talvez não a melhor equipe da NFL. Então eu acho que Tennessee vai ter sucesso jogando contra os oponentes dentro de sua divisão. E eu espero uma campanha boa aqui do Tennessee Titans. Tem um excelente treinador, tá? Então, 12 vitórias no ano passado, e o over-under aqui está estabelecido também em 9,5. Sendo que o under, abaixo de 10 vitórias, tá pagando apenas 1,71 para cada real, e o over, acima de 9 vitórias, tá pagando 2,10 para cada real apostado, né? Então a galera tá achando que é mais provável que Tennessee tenha 9 ou menos vitórias nessa temporada. Eu gosto muito da defesa, eu acho o Ryan Tannehill um quarterback sólido em temporada regular. Eu acho que o Tennessee Titans vence pelo menos 10 jogos pelo segundo ano consecutivo. Vamos ver o que acontece. Bom, que tal na NFC agora? Eu gostaria de falar de um time que venceu 9 jogos no ano passado, atuando com 3 quarterbacks, né? James Winston participou de apenas 7 jogos, obviamente eu falo do New Orleans Saints, 5-2 com o James Winston em campo. Taysom Hill, Ian Book, né? Mesmo assim o time
venceu 9 jogos da temporada passada no New Orleans Saints. Por quê? Porque teve a 7ª melhor defesa da liga, tá? E eu sei que o Sean Payton foi embora, eu entendo, excelente treinador. Isso daí pode afetar negativamente o time. É óbvio que pode. Mas ainda tem o Dennis Allen, que agora é o treinador e era o coordenador defensivo dessa defesa maravilhosa, que agora conta com o Texugo Domel, né? O Tyrann Mathieu, Marcus May, bela dupla de safeties. Eu adoro esse Chauncey Gardner-Johnson, joga com temperamento muito safadinho, muito interessante. Marshawn Lattimore. Eu acho que vai ser uma das defesas mais agressivas da NFL de novo. E agora no ataque, Michael Thomas está de volta, né? Jarvis Landry, bom filho a casa torna, né? Jogava lá em LSU, safadinho. Eu adoro Jarvis Landry. E aí o Chris Olave, seleção de primeira rodada, estudou lá em Ohio State, jogador de muita velocidade. Então, a gente tá falando de um trio de respeito aí na posição de wide receiver. Trevor Penning vai substituir o Teron Armstead. Teron Armstead é uma perda, óbvio, excelente left tackle, mas o Trevor Penning foi uma escolha alta aí no draft, né? E pode dar conta do recado. Então, eu tô vendo aqui os números, né? O over-under, 8,5 vitórias para um time que venceu 9 jogos no ano passado com todos esses problemas. Então, o under tá pagando 1,74 abaixo, né? Então, 8 vitórias ou menos. 1,74 para cada real apostado. E o over, né? Acima de 8 vitórias e meia, tá pagando 2,5 para cada real apostado. Então eu vou com o over, tá? Eu acho que é uma aposta interessante aqui no New Orleans Saints. E finalmente o Washington Commanders, né? Tem que tomar cuidado, é Washington, Redskins, Football Team, Washington Commanders. O over-under aqui do Washington, 8. Interessante, né? Interessante para um time que em 2020 teve a 2ª melhor defesa da liga, o ano passado o número 22 na NFL, tá? O time teve muitos problemas, mas também o Chase Young participou de apenas 9 jogos, é o melhor jogador dessa defesa. Ele em campo saudável com o Payne e também com o Allen e o Montez Sweat, é um grupo que pode fazer muito barulho como fez em 2020. E aí você tem o Ron Rivera, agora o 3º ano no sistema defensivo do Ron Rivera. Eu acho que o Washington vai ter uma defesa melhor e mais consistente nessa temporada. E aí a gente vê o ataque dos Commanders, né? Curtis Samuel, ninguém fala do Curtis Samuel, que foi um bom wide receiver lá em Carolina, perdeu tempo por causa de lesão no ano passado. Bom, ele está saudável. Jahan Dotson foi selecionado na primeira rodada. E aí tem o Terry McLaurin. Então a gente está falando de 3 bons recebedores para a equipe dos Commanders. Aí você tem o Gibson, que é um bom corredor, e você tem o Carson Wentz, que não é o melhor quarterback da NFL, a gente sabe disso. Mas se a gente olhar nos números que ele produziu no ano passado, foram 27 touchdowns e 7 interceptações. Né? Os números foram muito bons, né? Se a gente olhar somente nos números. Agora vacilou em momentos críticos e tudo mais, é por isso que ele saiu do time, a gente sabe disso, especialmente na reta final da temporada. Mas a gente tá falando de mais de 8 vitórias. A gente não tá falando de Washington vencedor do Super Bowl, ok? Não é isso que a gente tá falando. Então, eu acho que os Commanders tá pagando aqui, ó, menos de 8 vitórias, 1,71 para cada real. Mais do que 8 vitórias, 2,10 para cada real. A gente tá buscando o valor. Belo valor aqui para a equipe dos Commanders, que eu acho que tem tudo para vencer 9 jogos na temporada que vem. Vamos ver o que acontece. E para tudo sobre o mundo das apostas, você pode entrar lá no oddshark.com/br. Tchau.